Olá, boa noite a todos. Deixa eu dar uma conferida aqui. A Neuza já apareceu aí. Boa noite. Isso aí, o Acira também. Vladimir de Paula, Deus abençoe. Eu sempre esqueço. é, Eu vou colocar aqui, primeiramente, o WhatsApp nosso, né, da paróquia, de maneira que você possa enviar as suas perguntas, as suas dúvidas. Por quê? Porque dessa maneira nós conseguimos também ajudar você relacionado às dificuldades que você tem, né? Vamos dizer assim, se eu não souber, pelo menos eu pesquiso, né? E aí a gente pode ver. Outra coisa importante é, é aí, mandei. Outra coisa importante é assim, vocês lerem, né? Porque nós estamos lendo o Gênesis e é muito importante vocês fazerem a leitura, porque eu não vou assim fazer a leitura aqui de tudo, entendeu? Mas é lógico que uma grande, como é que fala, algumas leituras a gente vai fazer, né? Não vamos fazer muitas, mas vamos fazer algumas, né? Não vamos também ficar sem leitura nenhuma. Bom, vou começar com quem está aqui, depois quem não tiver aí, né, faz a leitura. Aliás, assiste o vídeo depois, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Bom, vamos chegar no Gênesis 11 hoje, né? E finalizar a nossa parte do tempo primitivo, né? Período primitivo que nós estamos vendo aqui, né? Para quem está chegando agora, precisa ver os outros dois vídeos, né? Porque o curso está sendo seguido, né? Está sendo seguido e mais, ou seja, né? Você precisa olhar os outros dois de maneira que você compreenda. Então a gente viu a primeira aliança, a aliança de Adão, né? Adão e Eva, o primeiro casal. Então nós tivemos aí a aliança. Tivemos a queda, vivemos também, né, a queda, o pecado, como se deu esse pecado, como foi, né? Como de fato nossos primeiros pais pecaram, abandonaram a Deus. E agora nós vamos continuar.
nós não temos uma boa notícia, né? Por quê? Porque aqui entrou o pecado no mundo e agora, no Gênesis 4, nós temos o primeiro assassinato, né? O primeiro fraticídio, né? O irmão que mata o irmão. Por que é que Caim matou Abel, né? Não tem assim uma razão, né? Não tem uma coisa assim lógica, né? Foi só por inveja, né? Mas a gente está aí dentro, né, do pecado, né? E esse pecado, ele, como é que fala? Começa a aflorar, né? Então, ou seja, a gente tem uma experiência ali no início do pecado, e o pecado, deixa eu ver se eu consigo mandar aqui a passagem para vocês. Isso, então é Gênesis 4. Caim e Abel, né? Todos vocês sabem, Caim e Abel. Ixi, o Facebook puxou um tal de Abel ali. Tomara que não seja esse, né? Então, ó, Caim e Abel. Então, o que que acontece? Nós temos aí um assassinato. A maldade, ela está presente. Quando você começa a observar, você começa a ver que existe uma presença do mal, né? Do mal muito grande, especialmente na geração de Caim, né? Então, ou seja, a gente tem Caim que vai ser uma pessoa maldosa, né? Então, ou seja, você começa a olhar aqui o Gênesis e você começa a ver isso, né? Você começa a ver que existe muitas situações, né? Que são assim apresentadas ali, que são situações reais, situações verdadeiras, né? Situação onde a gente, vamos dizer assim, vemos também nos nossos dias hoje, né? No caso, por exemplo, crime, familiares, coisas assim, né? A coisa vai piorar, né? Vamos piorar a coisa um pouco mais. Em Gênesis 4, 23, então nós temos, né? Gênesis 4, 8 diz, né? Caim disse a seu irmão Abel: Vamos sair. E quando estava no campo, Caim levantou-se contra seu irmão Abel e o assassinou. Então nós temos aqui o assassinato. Agora vamos para o versículo 23. Deus abençoe, Viviane. Deus abençoe também a Evelyn, que está aí. Vamos para o versículo 23. No 23 diz assim: aqui nós já estamos dentro de descendência de Caim, tá? O filho de Caim, olha lá, o Caim, aliás, 4:17. Caim se uniu à sua mulher, que engravidou e deu luz a Enoque. Caim construiu uma cidade, deu o nome de seu filho Enoque. 19. Lameque casou-se com duas mulheres. Uma se chamava Ada e outra Sela. Aí depois, aqui mais para frente, ele diz: bom, primeira coisa, poligamia, né? O plano de Deus não é a poligamia, né? O plano de Deus é a monogamia, que a gente vê em Adão e Eva. E o que que aconteceu aqui? O filho de Caim já, vamos dizer assim, banalizou, né, o matrimônio e já, vamos dizer, e já, por exemplo, fez da mulher um objeto, vamos dizer assim, né? Fez da mulher um objeto e o pecado continua, né, se proliferando, continua aumentando. Depois nós vamos para o 23, que diz assim: Lameque disse às suas mulheres, Ada e Sela: Ouçam minha voz, mulheres de Lameque. Ouça o que eu digo. Assassinei um homem
por causa de um ferimento, e um menino por causa de um arranhão. Se a vingança de Caim valia por 7, a de Lameque valerá por 77. Ou seja, ele fez coisa pior que o pai dele, né? Então, a gente percebe o quê? Que começa a vir aí, a partir, né, de Caim, essa genealogia do mal, da maldade, né? A maldade começa a se proliferar no mundo, né? Então, são poucos, de fato, ali que são fiéis a Deus, que procuram, de fato, seguir, né, o caminho de Deus. Então, a maldade começa a se proliferar, se aumentar. Bom, nós vamos agora pular o 5. O 5 trata-se das gerações, aí depois a gente vai falar das gerações um pouquinho, mas o importante, né, aqui que a gente tem, né, Adão, depois, por exemplo, vem, né, para os filhos de Adão. A genealogia é algo importante para a gente observar a raiz, né? Como eu disse, aqui nós estamos vendo que a raiz de Caim é uma raiz má, né? O seu filho continua matando igual ele, né? E aí, de fato, começa a aumentar a maldade. Bom, no capítulo 6, a gente tem uma passagem que, se você já leu, você vai falar assim, como é que fala? Eu não entendi nada, né, dessa passagem, que é aquilo que eles dizem aqui, os gigantes, ou aquilo que nós chamamos os nefilins, ou os caídos, né? São os caídos. E, ou seja, a maldade vai aumentando. Por quê, né? Porque, assim, a explicação mais, assim, plausível que nós encontramos é que as duas famílias se encontraram. Então, nós temos a família de Sete, né, que é da onde vem a descendência de Noé, né, onde vem a genealogia de Noé, e temos essa de Caim, como eu estava dizendo, que é uma genealogia má. O que acontece? Esses dois começam a se casar com o outro, né? Uma mistura que não deu muito certo. Por quê? Porque um temia a Deus e o outro não temia a Deus. E aí, de fato, com essa mistura, acabou se corrompendo, né? Mais ainda a humanidade. Por isso que nós vemos isso no texto. Então, os filhos de Deus são os descendentes de Sete. E os filhos de Caim, de Cã, né, são os descendentes dos homens, né? E aí, no caso, esses casamentos são casamentos que não, como é que fala? Que não dão certo. E a maldade continua, portanto, crescendo, né, em termos de humanidade, né? E nesse próprio capítulo 6, diz assim, Javé viu que a maldade do ser humano, no 6:5, né? Deixa eu digitar aqui também. Nossa, alguém colocou uma mensagem aqui em espanhol. Gênesis. Eu não vou ler, senão vai atrapalhar. 6,5. Então, gente, o que acontece? A gente tem aqui Gênesis, e aqui diz, Deus, né, viu que a maldade do ser humano crescia, que todo projeto era sempre mal. Deus se arrependeu de ter feito o ser humano e seu coração ficou triste. E Deus disse, vou eliminar da superfície do solo o ser humano que criei. Gente, Deus não fica triste, tá? E nem se arrepende. Na verdade, é uma expressão, né, usada pelo
pelo escritor, né? Porque você e eu só podemos entender Deus à medida que nós olhamos para nós mesmos e nos entendemos enquanto pessoa, né? Não dá para entender Deus se não for dessa maneira, né? Se não for dessa forma. Então, é lógico que ele está dizendo aqui, né, que Deus realmente não estava feliz com aquilo porque ele não criou a humanidade para o mal, né? Ele não pensava que a humanidade iria seguir o caminho do mal, né? No entanto, a gente vê o quê? Que Deus encontra graça numa pessoa. Essa pessoa é Noé, né? E na Bíblia, ou seja, o Gênesis, assim, o início para a gente ler, eu acho que muita coisa você tem que imaginar na sua cabeça, né? Então, acho que por isso que às vezes a pessoa fala, eu não leio o Gênesis, que é complicado. Porque você vê, nós estamos aqui falando da questão da genealogia, tem, por exemplo, Caim, Abel, né? Agora Sete, o outro filho, temos a genealogia, e ao mesmo tempo, nós temos agora aqui já o dilúvio, né? Que, por exemplo, é um fim de toda a humanidade, então, né? Criada até aquele tal momento. E logo nós já temos também a Torre de Babel, que são três coisas muito próximas, né? São nos 11 capítulos. E aí, naquilo que nós já vimos, que é a criação, a gente vê que a criação também não é uma coisa pequena, né? Então, a gente vê que são muitas coisas. De qualquer maneira, o Gênesis diz: Noé era justo, íntegro e andava com Deus. E, de fato, pelas coisas que são apresentadas, né, no Novo Testamento, Jesus, depois a gente tem também uma outra passagem aqui, a gente vê que Noé foi um homem de Deus mesmo, foi um homem que confiou absolutamente em Deus, se entregou, e ele ainda tentou salvar muitas pessoas, né? A pessoa poderia falar, por que o Noé fez a arca e se salvou sozinho, né? Por que ele não ajudou ninguém, né? Então, ou seja, ele não ajudou porque ninguém quis ser ajudado, né? Mas a gente vê, né? Se vocês quiserem marcar a passagem, é 1 Pedro 3, 18 a 22, né? Onde nós vemos que, de fato, Noé procurou também pregar. Mas é lógico que, infelizmente, não deu certo, né? E Deus, então, ele é uma pessoa obediente a Deus, é uma pessoa que está atento a Deus, e Deus fala para ele construir uma arca, né? E que Deus, então, vai renovar a humanidade. Na verdade, você não tem que pensar tanto em termos de morte, né, da humanidade, mas em termos de renovação. O que está acontecendo aqui é uma nova criação, né? Se você for ler, quando você ler os dois, você vê que tem muito a ver com a passagem da criação, né? Tem muita proximidade com a passagem da criação. Então, a gente vê, por exemplo, o mundo iniciando de novo, né? Um vento novo soprando, né? E aí, no caso, também nós sabemos que essa arca, né, é uma imagem da igreja, né? Da igreja de Jesus, no sentido mais assim de um Novo Testamento, né? Porque a igreja é o lugar onde nós nos salvamos, né? E a água é o batismo, né? O batismo que nos lava. Então, nós temos aqui esse Noé, e agora nós temos uma primeira aliança, que foi a aliança realizada com Adão e Eva, com o primeiro casal. E agora nós vamos ver Deus fazendo uma aliança com uma família, né? Com Noé, com seus filhos, na verdade, tem 8 pessoas, né, na arca que vão fazer essa aliança. Noé, ele se torna pai de toda a humanidade. Ele tem uma família santa. Assim como Adão, que nós falamos aqui de Adão, Noé é um mediador, né, media
o povo, a intercessão de Deus pelo povo. Ele é profeta, é sacerdote e é rei, né? E qual é o sinal da aliança? O sinal da aliança é o arco-íris, né? Esse é o sinal da aliança, que de fato Deus ele não iria mais, através dessa aliança, que ele não ia mais fazer nada semelhante, né, através da água. A gente sabe que esses tempos atrás a gente teve, né, aí uma chuva um pouco mais prolongada, né, e a gente viu como a realidade do dilúvio não é uma realidade assim tão difícil, né, de ser enfrentada, porque a gente viu, né, tantas mortes, tantas perdas, tantas pessoas, né, especialmente assim perder, né, as suas coisas. Então, nós vemos que Deus ele varreu. É muito uma ideia do Antigo Testamento, essa ideia de, como é que fala? Terminar com a maldade de uma maneira geral, né? Inclusive nas guerras, de maneira geral, a gente vai ver isso daí, né? A gente vai ver que nas guerras os israelitas vão lá e matam todos, né? Matam todos, eles não perdoam ninguém, né? E aí, no caso, a gente então vê que aqui Deus também então renova, né, a humanidade. Ele vai mandar esse dilúvio. Mas nós temos então uma outra aliança. Temos essa aliança com Noé, né? Essa aliança onde Deus, vamos dizer assim, renova a sua confiança, né? Renova na humanidade. É importante também, apesar de não ter, né, muito aqui, a gente vê assim a fé, né, de Noé, a sua entrega, a sua de fato obediência à palavra de Deus, né? Deus diz para ele constrói uma arca, ele vai lá, constrói. Ele recebe também as ordens, né? Se você olhar tem os tamanhos, como deve ser feita. Então a gente vê ali tudo, né? Tudo a maneira, né? E a gente vê em tudo a obediência aí, né, de Noé. E através dessa aliança que é celebrada no Monte no Monte Ararat, Deus renova, né, estabelece essa aliança com Deus. E Deus diz para que, vamos dizer assim, seja repovoado o mundo novamente, né? E Noé, saindo dali, né, já terminando, né, o dilúvio, saindo da arca, Deus se recorda dele, né, se recorda da aliança. No versículo 8 diz lá, Deus se lembrou de Noé, de todos os seres. No capítulo 8 do Gênesis diz, capítulo 8, 1. Deus se lembrou de Noé, de todos os seres humanos, seres e animais domésticos que estavam com ele. Deus fez soprar um vento e as águas baixaram. A chuva parou de cair e as águas pouco a pouco se retiraram da terra. Então, a gente vê aqui, né, que Deus está fazendo uma nova criação, né? Um novo encontro, uma nova aliança com Deus, né? Então, olha só que aliança bonita, uma aliança com toda a humanidade. E aí, no caso, no 8:20, a gente vê que Noé, ele sai da arca e constrói um altar, né? Constrói um altar e ali mesmo ele já oferece holocaustos a Deus. E Deus diz assim, nunca mais amaldiçoarei o solo por causa do homem, porque os projetos do coração do homem são maus desde a juventude. Enquanto durar a terra, jamais faltarão semeadura e colheita, frio e calor, calor e inverno. Então, isso é muito lindo, né? Porque às vezes a gente, como é que fala? Às vezes as pessoas dizem, nossa, existe tanta maldade no mundo, né? Existe tanta maldade, Deus deveria castigar, né, as pessoas. Mas assim, a gente vê que a maldade esteve sempre presente, não só aqui, né, nessa situação do dilúvio,
que aqui nós já estamos, depois da criação, fazendo uma caminhada maior, e a gente vê que as pessoas começam, né, a de fato ir para o lado do mal. O coração do homem tem essa inclinação para o mal. Mas, é lógico, existem pessoas que servem a Deus, que são fiéis a Deus, que são como Noé, né? Que são como esses 8, como essa família. Agora, Deus faz uma aliança com uma família, né, de Noé para que eles venham construir, venham repovoar novamente toda a humanidade. Aqui, então, nós vemos como uma nova criação, certo? Então, quem que é essa nova criação? São os 3 filhos de Noé. Aliás, através dos 3 filhos de Noé, depois da aliança que é feita, os 3 filhos de Noé vão repovoar o mundo todo. Gente, entenda bem, se você está lendo a Bíblia, e a Bíblia está dizendo para você, ela está contando a história da humanidade, é sinal que não existia a humanidade em lugar nenhum, entendeu? E aqui no caso da Bíblia, agora nós estamos no... Nossa. Não, alguém escreve aí que é mais fácil, não precisa escrever. Nós estamos no Gênesis 9, 18. É o que eu falei para vocês, né? A gente não vai ler tudo, mas assim, vocês têm que ir lendo, né? Para vocês entendendo depois, tá? Então, aqui no 9:18 diz assim: os filhos de Noé que saíram da arca foram esses, Sem, Cã e Jafé. Cã é um antepassado de Canaã. Os filhos de Noé foram esses 3. E a partir deles a terra inteira foi povoada. Bom, se você procurar, né? Eu espero que você fique com tarefa, né? Se você procurar aí, eu olhei no Google, olhei em vários lugares aí, e encontrei a descendência desses filhos de Noé. E a partir da descendência deles, a gente vê a habitação do mundo todo de novo, entendeu? Vê a habitação. Então, eu vou dar só uns exemplos aqui, tá? No caso, por exemplo, Cã, né? Da onde veio a Etiópia, o Egito e os cananeus. Sem, da onde vem a Pérsia, a Síria, os caldeus e a Lídia. Jafé, da onde vem Grécia, Íberos, Capadócia. Então, ou seja, são vários, entendeu? Então, é aí, a partir que é criado todo os... Então, a gente tem os semitas, né, que são os judeus, os próprios semitas. Tem o Jafé, que é do Meio Oriente, que é de onde vem a linhagem de Abraão, que depois a gente vai ver. E tem também o Cã, né, que é o norte da África, né? Então, a gente vê aí que esses são os descendentes, né, que vão repovoar todo mundo. Vamos ver com quanto tempo está aqui. 30, né? Tá bom. Bom, acontece o seguinte. Noé bebe, né? Noé bebe. E assim, como eu falei, são muitas passagens que são complicadas, né? E que às vezes a gente não fica assim difícil de compreender, né? Mas então, nós temos isso, 9:18, a Evelyn colocou. Então, a Evelyn 18 é isso daí. Noé, então, bebe um vinho, entendeu? Não que o vinho seja mal, né? Só que diz que ele bebe muito, ficou embriagado, e aí alguém viu a nudez dele. Bom, na verdade, isso daqui é uma expressão, né? Que é difícil de fazer uma explicação sobre isso, mas existem 3 teorias, né? Não só nenhuma teoria boa, porque justamente o Cã vem dos cananeus, né? O corpo da pessoa é santo, então nós temos muitas coisas assim, pecados, né? Que são pecados
terríveis no sentido sexual também no povo de Deus, né? E vocês não acham assim que o Antigo Testamento esconde as coisas? Você, por exemplo, quando você olha lá, você vê que o Antigo Testamento ele é muito claro naquilo que acontece, né? E Noé amaldiçoa Cã, né? Noé amaldiçoa. Então, ou seja, por que foi que ele amaldiçoou Cã, né? Então, existe três teorias. Primeiro, ele não tem nada a ver com bebida, né? Essa passagem aqui. Ele sodomizou o pai dele. Segunda teoria, ele teve um ato sexual com a mãe, né? A mãe dele, no caso, que é um incesto. E o terceiro seria um autoerotismo no pai dele. Bom, de qualquer maneira, né? De qualquer maneira, esse povo está amaldiçoado do ponto de vista aqui, né? Da Bíblia. E aí, como não é descendente de Sete, o descendente de Caim deixaram de existir, então? Gente, vocês estão vendo? Alô? Ah, ok. O meu som aqui sumiu. A Guilmar fez uma pergunta aqui, mas eu não consegui entender a pergunta dela. Noé descende de Sete. Não, os filhos de Caim não deixou de existir. Eles não deixaram de existir. Os filhos de Caim são justamente também, eles vão seguir a linhagem mal. Lembra lá que eu falei para você do Lameque, do rapaz que é o primeiro que faz a poligamia? Entendeu? Então, esse Lameque é a linhagem do mal. É que, no caso, a Bíblia não vai seguir a linhagem do mal, né? A Bíblia ela vai traçar a linhagem do bem, né? Ela não vai seguir a linhagem do mal. Mas o Lameque lá, ele continua na violência. E no caso, por exemplo, isso, no caso, todo é destruído. Não, é verdade, você lembrou bem. Isso mesmo, o descendente de Caim vai sumir, vai deixar de existir. Eles vão acabar, certo? Porque a humanidade vai ser reiniciada com Noé, com essas 8 pessoas. Deus agora fez uma aliança com uma família, entendeu? Com a família de Noé. Só que, exato. Só que aí nós vamos cair no problema de novo. Qual que é o problema? Noé amaldiçoou Cã. Cã era mau. Cã é maldoso, entendeu? E, ou seja, ele cometeu um pecado sexual com o pai dele. Um pecado que não poderia ter cometido. E o que Noé faz? Noé amaldiçoa ele, entendeu? E a partir da maldição dele, vem os cananitas, cananeus, que são, por exemplo, a cidade que vai seguir lá, por exemplo, para o Sodoma e Gomorra. Vão ser sempre cidades que vão estar colocado entre elas o pecado sexual, entendeu? A maldição, vamos dizer assim, ela vai continuar aí, né, de alguma maneira. Então, o que acontece? Aí vem, por exemplo, como a maldade retorna, aí vem o que nós chamamos de
a Torre de Babel, né? O que é a Torre de Babel? A Torre de Babel é as pessoas querendo tomar novamente o lugar de Deus, né? Tomar novamente o lugar de Deus, ir até onde Deus está. A torre representa essa rebelião, né? Essa rebelião, mais uma vez, do homem contra Deus. O povo que quer se tornar o próprio Salvador, eles querem se salvar, né? E o mundo retoma a idolatria. Na verdade, olhando a Torre de Babel, a gente vê a idolatria, ou seja, o homem quer chegar até Deus, né? Ele quer se aproximar de Deus. Não se aproximar, ele quer ser igual a Deus, né? É o mesmo pecado aí que nós vemos lá na criação, né? Então, o mundo novamente vai cair mais uma vez na idolatria, né? nesse pecado aí que é a idolatria. E mais uma vez, portanto, ou seja, nós vamos com esse capítulo, né, da Torre de Babel, a gente vai terminando essa parte, né, do primitivo, do período primitivo, né, ou do período antigo, tanto faz na Bíblia, que é de 1 até o 11. Então, o que nós percebemos, né? A gente percebe justamente isso. Né? A gente percebe que essa torre também é uma maneira, né, da pessoa, mais uma vez, né, cair no pecado. Na verdade, a experiência que nós acompanhamos, né, de maneira geral na Bíblia, é uma experiência do pecado, né? É uma experiência do pecado, é uma experiência que a gente vai sempre que nós vamos lendo, a gente vai vendo que o povo ele é fiel, mas depois o povo ele vai, ao mesmo tempo, também caindo, né, no erro, caindo no pecado e vai retomando mais uma vez para o caminho do erro, né, o caminho do vício, mas principalmente da idolatria. A gente tem que lembrar que nesse tempo não tinha o culto de Javé. O que o judeu tem de específico? Né? O que o judeu tem de específico e o que assim o judeu tem de mais característico deles? Eles têm a Deus, né? Têm as leis, tem a revelação de Javé. O judeu não era um povo especialista em nada, né? Tanto é que os egípcios depois vão escravizá-lo, né? Então, ou seja, o Egito já tinha muito mais avançado, os outros também. Depois, agora, na próxima, a gente vê se vê um pouquinho de história, né? Não muito também, porque eu também não sei muito, mas assim, a gente tem que saber um pouquinho. Porque a gente vê que Israel é essa pequena nação, né? Essa pequena nação. Essa nação pequena, escolhida por Deus para manifestar, né, a Deus, manifestar a verdade de Deus, a glória de Deus, a santidade de Deus, através de pessoas. Mas é lógico que, infelizmente, eles também têm o pecado, né? E aqui, no caso, através dessa confusão, né, das línguas que a gente fala, vão ser as pessoas dispersas, né? Vão ser dispersas, vão cada um ali para um lado e vai se construir, então, todas aquelas partes, o mundo, vamos dizer assim, como nós entendemos o mundo bíblico, né? Como nós entendemos aí o mundo bíblico. Então, assim, hoje são isso, né? Hoje é isso que nós vemos. Nós temos que recordar agora, né, que nós vimos as 3 últimas. E assim, é importante, né, que vocês leiam. Agora, se alguém quiser, como é que fala? Fazer alguma pergunta relacionada a isso. E senão eu vou fazer a leitura aqui que eu falei para vocês, né? De 1 Pedro 3,18.
pessoal, de fato, o Antigo Testamento, ele assim, ele é um pouco, vamos dizer assim, muito, ele não economiza a palavra, entendeu? O Antigo Testamento é muito direto nas coisas que ele fala, né? E vocês vão ver isso praticamente em todo o Antigo Testamento. Então, assim, vocês vão perceber muitas coisas que vocês vão, assim, às vezes ficar um pouco assustados, né? Mas eles colocam, assim, de uma maneira que eles entendiam. Inclusive, alguém, não, alguém não, a Guiomar também perguntou a questão das guerras, né, a questão da morte, igual, por exemplo, agora, né, a gente vê no dilúvio, por exemplo, que Deus termina, né, com tudo, né? Então, ou seja, a ideia que o judeu tem de santidade, mesmo o autor bíblico tem de santidade, é a ideia de matar todo mundo, né? É a ideia que ele tem, e é mais ou menos o que a gente viu hoje, entendeu? Então, isso é a ideia que existe. É lógico, a gente entende o Antigo Testamento como uma pedagogia para o Novo, né? Mas é lógico que a história de Noé também é nossa história. A história de Adão é uma história que perpassa também a gente, né? Adão, Torre de Babel, que é o caminho do cristão, né? O pecado, santidade, sobe de novo, né, no monte, desce. Então, a gente vê tudo isso. Bom, então vou fazer aqui essa leitura, que é a carta de Pedro, 1 Pedro 3, 18 a 22. 1 Pedro 3, 18 a 22. Porque Cristo morreu uma vez por todas pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus. Ele sofreu a morte no corpo, mas foi vivificado pelo Espírito. E assim foi proclamar também para os espíritos aprisionados, ou seja, para aqueles que outrora não acreditavam. Nos tempos de Noé, quando a paciência de Deus se prolongava e Noé fabricava a arca, na qual apenas 8 pessoas se salvaram através da água, essa água representava o batismo, que agora salva vocês, e que não consiste em lavar a sujeira do corpo, mas em comprometer-se solenemente diante de Deus com a consciência limpa, em vista da ressurreição de Cristo. Então, vocês veem aqui que tem aqui nessa que existe, né, aqui que já é apresentado aqui é, Pedro, né, falando de Noé, né? Então, ou seja, como Noé. E, assim, é importante para nós também, né, vermos assim a santidade, a justiça, a importância de um homem de Deus, né? Acho que é isso que é assim uma coisa também muito importante para nós, né? Uma coisa assim importante, né? Então, ou seja, Noé é um homem de Deus, é um homem escolhido, é realmente alguém que Deus chamou, né? Chamou para dar testemunho, né? Chamou para manifestar a sua graça e chamou para reconstruir também, né? A humanidade. Então nós vemos aí que, bom,
Então, assim, em relação a isso, é hoje. Agora, gente, o que acontece? Agora vocês precisam continuar, né? Por quê? Porque a gente vai entrar nos patriarcas. Então, os patriarcas é o segundo, né? Então, a gente terminou essa parte. Eu vou fazer o seguinte: na próxima semana, vocês façam a leitura, né? Agora, se vocês já fizeram, e vamos ver se na próxima semana, usando aquele livro que eu falei para vocês, né, do Scott Hahn, nós lemos algumas passagens, né? A gente lê alguma passagem e aí nós entramos então na segunda parte, né? Na segunda parte. Então, nós tivemos aí essa parte que é um mundo, né, primitivo. Vocês viram então tudo isso e agora nós então vamos seguir para Abraão, Isaque, Jacó e José, né, os patriarcas do povo de Deus. Lembre também que Deus agora fez uma aliança com a família. A aliança ela vai crescer, tá? Depois ela vai fazer uma aliança com o povo, com a nação, até que a aliança vai ser feita em Jesus. Aí vai ser uma aliança universal, né? Não vai ser mais com o povo. Por enquanto, em termos de Antigo Testamento, nós falamos de povo. Por quê? Porque Deus se revela para o povo de Israel, né? Então, ou seja, o povo de Israel é um povo abençoado, né? Um povo que, de fato, recebeu as alianças, as bênçãos de Deus, que é o que vocês vão ver com o próprio Abraão, né? E, por exemplo, Sem também, filho de Noé, né? Que gera os semitas, que são os judeus também. Então, a gente vê aí que esse povo, né? Que foi o primeiro que começou a adorar, né? A Deus, começou a ter fé, né, começou a exercitar essa fé. Então, é isso, né? Depois vocês deem uma olhada aí no WhatsApp que está aí, né? Se vocês quiserem mandar alguma coisa aí direto pelo WhatsApp, a gente aproveita também e vai respondendo aqui. Então, Deus abençoe a todos. Vamos concluir agora. Vamos nos colocar diante de Deus. Vamos pedir, né, neste momento para que o Espírito Santo nos ajude a entender a sua palavra, né? Que o Espírito Santo nos ajude a refletir, especialmente hoje, né, olhando a figura de Noé, um homem justo, né, um homem que, segundo o coração de Deus, que fez aquilo que Deus pedia, né, para ele, que, ou seja, passou, né, por muitas situações difíceis, humilhação, né? É lógico que ele também procurou levar a palavra de Deus para as pessoas, procurou chamar as pessoas, né, para a salvação, pedir a conversão das pessoas, mas todos disseram não, né? Todos disseram não. Então, que nós possamos também, né, ser justos, né, naquilo que nós fazemos, nossas ações, nossas palavras, né? Possamos ser justos sobre tudo e procurar em tudo, né, se entregar a Deus, né? Se entregar como Noé, né? Noé disse, né? Eis aqui o teu servo, né? Você quer fazer uma arca, eu faço, né? Uma arca. Eu não sei se Deus pedisse para você fazer uma arca, se você faria, né? Uma arca. Talvez você iria ficar envergonhado, né? Então, a gente vê aí, né, que de fato Noé era um homem de Deus, né? E que nós possamos também ser esses homens de Deus, mulheres de Deus, que dão um testemunho no meio de um mundo depravado, né? No meio de um mundo que não vive a santidade, não vive o amor, não vive, né, a palavra de Deus e que não tem essa preocupação. Agradecemos então, nesse mês de maio, a Maria, nossa mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Desça sobre todos vocês a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.
Deus abençoe, tenham todos uma ótima noite e continuem lendo, né? Continuem lendo, porque senão vocês não vão ter dúvida, a gente não vai poder resolver suas dúvidas aqui. E uma maneira também de você ter esse aprofundamento na história do povo de Deus, né? E esse povo de Deus também somos cada um de nós. É eu, é você, é cada um de nós que seguimos a Jesus. Deus abençoe, uma boa noite.